O mundo bate tanto na gente para que a gente se torne igual a eles. Seco, frio, calculista, desinteressado, preocupado somente com as coisas pessoais de cada um, olhando por nosso próprio umbigo, cuidando somente das nossas próprias coisas. E a palavra é suporte em amor, ou suporte de amor. Então, muitas pessoas entendem de várias formas, né? Essa palavra suporte, né? E eu peguei aqui no dicionário, só para que a gente possa entender. Peguei no dicionário em português e ele está escrito assim. É um verbo. Essa palavra suporte é um verbo. E o verbo está sempre em ação. Então o verbo é alguma coisa que se move, ele está em ação. Então ele diz assim: aguentar algo doloroso, manter-se firme diante de situação desfavorável, suportar dor, suportar a pobreza, tolerar, aceitar sem opor. Suportou as injúrias, um exemplo, suportou as injúrias, mas não disse nada. Aguentar, não ceder ao que está sobre. A coluna suporta o telhado, a capacidade para transportar ou segurar. Um caminhão suporta 200 quilos. Atuar-se um convívio pacífico, suportar o amigo, o colega, o irmão chato. Nunca se deram bem, mas se suportavam. Há tanta coisa de suporte, suportar. Mas a palavra fala para nós que é um suporte muito maior, né, do que simplesmente o entender do nosso português. E a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Nós estamos falando sobre suporte, é porque muitas vezes estamos enfraquecidos. Boa noite, Kelly, tudo bem? Deus te abençoe. Nós estamos falando em suporte porque nós temos situações muito tremendas aonde nós, como servos, como filhos, como os irmãos em Cristo, o que acontece com a gente? Muitas vezes nós estamos entristecidos com alguma situação, muitas vezes estamos fracos financeiramente, nós estamos fracos emocionalmente, muitas vezes estamos doentes e nós necessitamos do apoio dos irmãos em Cristo para nos suportar financeiramente, suportar em alegria, botar a gente para cima com a palavra de Deus, não tentar usar a palavra de Deus como coach, para que você se levanta e eu levantar o teu astral.
Não, não é nada disso. O suporte é o suporte de amor. Muitas vezes a gente senta perto e só escuta o irmão. Muitas vezes a gente precisa de ser escutado. Muitas vezes nós precisamos de um conselho. Muitas vezes nós precisamos que alguém abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar alguma coisa. Então, essas questões são feitas para que os homens que são resgatados, eles possam suportar alguém que está numa pressão muito grande no trabalho, numa decisão da própria vida. Então a palavra nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. É tão claro, o apóstolo Paulo fala para a gente, sejam completamente, é todo, é completo, completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então há uma instrução do apóstolo Paulo para nós, igreja do Senhor. E muitas vezes, quando a gente menos espera, o Jonathan é um cara muito alegre, muito feliz, o Bruno também, mas daí a pouco ele está precisando de um suporte, daí a pouco ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma palavra, eu preciso de uma palavra, Silmara precisa de uma palavra, Kelly precisa de uma palavra. Todos nós, aqueles que estão nos vendo, precisa de uma palavra. Nós precisamos chegar até os irmãos e conversar com eles. Simplesmente conversa com eles e a partir desse momento o Espírito Santo vai trabalhando e ele fala assim, ele fala em humildade completa, sejam completamente humildes e dóceis. A palavra, muitas vezes, ela mata. Muitas vezes você fala uma palavra dura, uma verdade, mas ela não tem graça. Então, o que a palavra fala para nós, que é para falar com graça e com verdade. Não é com verdade e graça, não. Primeiro você tem que ter graça. E para ter graça, você tem que ir diante do Senhor e clamar por essa graça. Para que a graça do Senhor possa estar sobre você, para que você possa falar por irmão. E aí, nesse momento, a verdade, ela se torna fácil de aceitação. Muitas vezes falamos a mesma palavra por irmão de maneira áspera. Então a palavra está dizendo para nós, para que a gente seja humildes e dóceis. Mas é completamente ter um convívio pacífico, suportando o colega, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é conservar a unidade do Espírito? Quando eu estou com você, eu sou uma pessoa, quando eu não estou com você, eu sou outra pessoa. Eu falo de você pelas costas. Então, automaticamente, o Espírito Santo corta o nosso vínculo. Nós já não temos mais esse vínculo. Por quê? O Espírito que vê tudo, ele corta esse vínculo. Então, nós já não temos mais comunhão com o irmão. Por quê? É a maledicência, você fala mal das pessoas pelas costas.
Então até no Brasil a gente usa muito essa expressão, não, vamos sair todo mundo junto, porque o que sair primeiro vai tomar lenha. Então, literalmente a palavra fala para nós, igreja, nós que somos igreja, é conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala para nós sobre suporte, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, que não podia faltar, né, John? Se estamos falando de amor, se estamos falando de suporte, se estamos falando, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 6 e 7. Presta bem atenção. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então ele está usando a palavra suporte. Ele tudo suporta. Ele suporta de suportar o amigo chato e de suportar o irmão em amor. Ir lá e ajudar, ser calço para ele, ser esteio para ele não cair. Muitas vezes nós precisamos de alguém que seja um esteio para que a gente não caia. Então, uma estaca que segura a árvore. A árvore é toda poderosa, mas ela precisa de alguém para a estaca, para que ela não caia. Então, essa estaca, muitas vezes, ela é colocada, muitas vezes, parece que ela não tem nenhum objetivo, parece até que ela é uma... na verdade, a estaca é morta, ela não tem vida, supostamente, mas ela serve de apoio para que aquela árvore possa ter vida. Muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes estamos tristes, mas o nosso irmão está mais triste, o nosso irmão está mais cansado e muitas vezes nos doamos em amor para eles, para esses irmãos. E muitas vezes nós necessitamos dessa doação. Por isso que a palavra hoje para a igreja é para que a igreja se preocupe com o irmão, olhe para o irmão, se interesse pelo irmão, liga para ele, pergunta como é que ele está. Amém? E aí, só para que a gente possa finalizar sobre a palavra, essa palavra de suporte, porque se a gente prestar bem atenção, o tempo tá louco. Hoje eu estava com o Jonathan conversando com ele, e aí eu falei para ele, e aí, meu irmão, que dia que é hoje mesmo? É terça. É terça? Ele falou, e amanhã é sexta. Porque literalmente o tempo está passando de uma tal forma, numa velocidade, que se a gente não prestar atenção de ligar para o irmão, suportar o irmão, passar uma palavra para o irmão de fortaleza, de suporte, e muitas vezes nós necessitamos disso. Por quê? O mundo bate tanto na gente para que a gente se torne igual a eles. Seco, frio, calculista, desinteressado, preocupado somente com as coisas pessoais de cada um, olhando por nosso próprio umbigo, cuidando somente das nossas próprias coisas. Então isso tem que ser uma palavra de alerta para nós, igreja do Senhor, que é uma das coisas que nós estamos falando, sobre suportar o irmão, sobre buscar o irmão em amor. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14.
E Paulo fala conosco de novo. Fala conosco assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então ele fala de duas coisas tremendas. Começa falando: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Porque pensa num povo ruim para fazer queixa é a gente. A gente sempre tem uma queixa do outro, sempre está falando, sempre está reclamando de alguma situação. Pode ter muita coisa boa, né? A pessoa tem muita coisa boa, mas aquilo que é uma coisinha que contraria a mim, eu já reclamo. Não. Olha, eu vou falar. O Bruno dorme, viu? E não usa panela de pressão. E come feijão de latim, né? E aí começa. A encrenca já começa por aí. Mas se você prestar bem atenção, a gente sempre tem alguma coisa para reclamar. A gente sempre tem. Isso é claro que eu fiz uma brincadeira, mas a gente acha alguma coisa para reclamar. A gente é especialista para reclamar alguma coisa. Então, uma coisinha pequenininha, uma coisinha que... Mas a palavra está dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, mas não é um perdãozinho, não. É perdão como o Senhor perdoou, como o Senhor nos perdoou. Agora tem uma ordem linda para nós, que a gente pode tomar isso tão maravilhoso. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Esse amor é Jesus Cristo, que é o elo perfeito de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar das nossas queixas, nós precisamos entender que os nossos irmãos necessitam da nossa palavra, a palavra que vem do trono, a palavra de sabedoria, deixar Deus nos usar para que vidas sejam restauradas, para que o amor seja o elo perfeito, porque nós vamos nos revestir de Jesus Cristo e essas pessoas possam olhar para nós e glorificar o Senhor que está nos céus. Através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Quando a gente suporta alguém, a gente precisa tomar uma atitude. Esses dias eu estava falando com a Silmara que a vida bate tanto na gente que chega um dado momento que você não quer estar perto de gente, porque você quer virar um eremita, ir para um lugar, esconder, aonde você não tem contato com pessoas, porque você acaba entristecendo pelas as ações que as pessoas tomam, mas nós esquecemos de uma coisa: nós não nascemos para ficar só.
Porque se fosse para nascer para ficar só, o Senhor não tinha providenciado uma família e dar uma ordem para nós, para multiplicarmos. Então nós fomos criados, gerados pelo Senhor para produzir outros frutos. E agora que, mortos na carne, nós possamos gerar frutos no Espírito, frutos dignos de arrependimento. Jesus Cristo disse que se ele não morresse e ressuscitasse no terceiro dia, convinha que ele fizesse isso. Nós estudamos isso há algumas semanas atrás e Pedro queria impedir ele de fazer isso. Ele falou, não, você pensa como homem. Então, nosso objetivo hoje como igreja, é isso que eu quero trazer para os irmãos, primeiro, suportar os irmãos em amor. Suportar os irmãos em ações, como ajudar os irmãos de todas as formas que você puder, de todas as formas que o Senhor colocar no seu coração. Ajudar financeiramente, ajudar psicologicamente, ajudar instruindo na palavra, de todas as formas que o Senhor puder usar você. Você tem muitos dons, é só usá-los, porque o Senhor, Ele encheu a igreja de dons. A igreja está cheia de dons e nós somos a igreja do Senhor. Amém? Que a graça e o favor do Senhor possa trazer entendimento para o coração de cada um dos nossos irmãos, cheios da plenitude de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nós possamos realmente ser base, ser esteio, para que os outros que chegarem a Cristo possam suportar os primeiros passos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, pela vida de vocês. Que a graça e o favor de Deus possa encher cada um do desejo de suportar o irmão, em nome de Jesus. Amém.